não veja esse vídeo. Eu e esse meu namorado, a gente ficou junto durante um bom tempo. A gente se conheceu na faculdade. Porém, depois de um tempo que a gente estava junto, ele recebeu uma ótima proposta de trabalho e precisou mudar de cidade. Foi um choque pra mim, porque eu sou muito ciumenta. Então eu tinha muito medo daquilo não dar certo. Só que mesmo com esse sentimento de medo, eu sempre apoiei ele em tudo. E no outro fim de semana, ele viria pra cá, pra minha casa. A gente ficou fazendo isso durante alguns meses. Até que chegou um fim de semana, que era o meu fim de semana de ir pra lá. Porém, eu cheguei bem cedo na cidade dele e a hora que eu cheguei, ele ainda estava no trabalho. E como eu tenho a chave do apartamento dele, eu fui direto pro apartamento dele. Chegando lá, eu já cheguei observando tudo, né? Já cheguei olhando tudo. Então, guardei minhas coisas e fui fazer xixi. Fiz, terminei, me limpei. E a hora que eu fui jogar o papel no lixo, eu percebi que o lixo estava cheio. Então, eu fui trocar o lixo. E assim que eu abri a tampa do lixinho, eu me deparo com um tufo de cabelo loiro, assim, sabe? Gente, a hora que eu vi aquele cabelo, eu tremia, o meu coração, ele pulava, não é normal aquilo. Então eu corri, peguei meu celular e tirei uma foto daquele cabelo. Eu sou o tipo de pessoa que eu não sei lidar muito com os meus sentimentos. Eu queria sumir, eu queria ficar ali porque eu queria uma explicação. Como eu tenho ansiedade, tem o remédio certinho que eu... E deitei. E ali eu acabei pegando no sono. Quando eu acordei, era ele já me chamando. Então eu recebi ele normal, tratei ele normal. Como eu tava sob o efeito do remédio, então tava fácil de disfarçar, porque eu tava bem tranquila. Então pensei comigo, não vou agir hoje. Amanhã, quando eu tiver mais calma, eu vejo o que eu faço. No dia seguinte, a gente acordou e a gente foi almoçar fora. Chegando lá no restaurante, eu pedi o celular dele pra poder tirar uma... Falei pra ele que a minha câmera tava ruim. Ele ficou bem sem graça, mas ele deu o celular. Então eu corri pro banheiro e fiz login no Insta dele no meu aparelho. Ou seja, o Insta dele tava logado no meu aparelho agora. Então eu tirei uma foto e voltei pro restaurante e devolvi o celular dele. Porque eu tinha muita coisa pra fazer, trabalho acumulado. Eu pensei que ele ia insistir pra eu ficar, mas ele só concordou. Então ali ele me levou até a rodoviária e da rodoviária eu fui embora pra minha casa. No caminho até a minha casa, eu fui mexer no Insta dele pra procurar, pra ver se eu achava alguma coisa, alguma pista. E achei. Ele tava saindo com a funcionária dele. Gente, tinha tudo. Conversa, reação, curtida, comentários, tudo. Ele é o fã número 1 dela. Então eu peguei e tirei print de tudo aquilo que eu tinha visto. Tudo mesmo. E mandei pra ele junto com a foto do cabelo. Na mesma hora ele começou a me ligar e eu recusando, ele ligando e eu recusando. Então ele foi e me mandou uma mensagem dizendo que eu estava viajando, que não existia aquilo que eu estava vendo, que eu estava criando coisas na minha mente e, óbvio, dizendo que eu era doida. Clichê, né? Então eu respondi pra ele que tudo bem, porém nada faria eu mudar a minha decisão de estar terminando com ele. Beleza. Na primeira semana que a gente ficou largado, ele ainda me mandava mensagem dizendo que me amava, que não sei o que, sabe? Ele ainda, ele ficava atrás. E a tonta aqui pensando comigo. Se ele me ama, ele não vai desistir. Mas ele desistiu. Um mês depois, ele assumiu essa funcionária dele e já teve até filho. E foi aí que eu entendi que namoro à distância realmente não dá certo. Pelo menos pra mim, não deu. Hoje eu vim contar a minha história de vida. 6 anos e o meu marido tinha 17 anos. Eu perdi, a minha virgem descobriram e os pais dele também descobriram. E como eles eram muito rígidos, eles obrigaram a gente a casar. Então a gente se casou e com o tempo a gente foi aprendendo a gostar um do outro. Porém, o meu marido, ele não gostava muito de sexo. E naquela época eu não sabia quase nada, eu achava que era normal um casamento ser daquele, uma referência boa de casamento. Então na minha cabeça o casamento era aquilo ali e tava tudo certo. A gente ficou 4 anos assim. Até que um certo dia, depois de muito tempo casada, comecei o tratamento e eu fui 3 vezes seguidas sozinha no consultório dele. E essas 3 vezes que eu fui,
Ele me tratou assim, normal, como eu acredito que ele trate todos os pacientes dele, e foi comigo. E nesse dia que meu marido foi comigo, o dentista tratou a gente assim, extremamente bem, só que muito bem, muito melhor do que ele me tratava. No consultório novamente outro dia, e nesse dia eu fui sozinha. E assim que eu entrei no consultório, o dentista já começou a jogar umas conversas, tipo, nossa, você é tão nova, já casada, tão bonita, por que casou tão cedo? Sabe, falando essas coisas assim? Mas a conversa ficou nisso mesmo. Então, na hora de ir embora, ele perguntou pra mim se podia me adicionar no Facebook, e eu disse que sim. Ali deu a entender que ele estava interessado em mim. E eu não vou mentir que eu gostei. Eu gostei daquela sensação, sabe? De sentir que alguém estava interessado